No Assim Falou Zaratustra, tem um discurso, que é o primeiro discurso, inclusive, do livro, que é as três metamorfoses do espírito. E lá o Nietzsche ele fala sobre a primeira metamorfose do espírito, que é o camelo, fala sobre a segunda metamorfose do espírito, que é o leão, e fala sobre a terceira metamorfose do espírito, que é a criança. Três símbolos, três imagens, camelo, leão e criança, que dizem muita coisa, né? E aí a gente vai se servir dessas três imagens, ou desses três símbolos, para poder fazer então uma exposição a partir daquilo que o Nietzsche chama de niilismo e também daquilo que ele chama de eterno retorno. O camelo é aquele que se ajoelha e carrega então valores estabelecidos. Num primeiro momento então, este camelo ele carrega valores divinos, ou então valores relacionados então a uma ordenação moral, só que uma ordenação moral divina. Então aqui se estabelece então aquilo que o Deleuze, quando ele vai comentar a obra do Nietzsche, vai chamar de niilismo negativo. Ou seja, o espírito enquanto camelo, ele nega este mundo, ele nega então o corpo, ele nega então as sensações, ele nega então a mudança e vai afirmar um mundo supostamente verdadeiro, um mundo metafísico, um mundo então transcendente. Então aqui, para Deleuze, se estabelece então o niilismo negativo, ou seja, nega-se esse mundo e afirma-se então um mundo supostamente verdadeiro. Eu digo Deleuze aqui porque o Nietzsche ele não teve tempo suficiente para poder avançar nessa teoria do niilismo e também do eterno retorno. Então geralmente a gente encontra um material muito mais abundante lá nos fragmentos póstumos do Nietzsche. E lá o Nietzsche vai falar sobre três estados psicológicos do niilismo. E o niilismo, para Nietzsche, ele se serve do latim, nihil, que significa nada. A essência do niilismo, para Nietzsche, é uma vontade do nada. Só que nesse primeiro momento do niilismo, essa vontade do nada não aparece como vontade do nada. Ou seja, é uma vontade de potência, diz o Nietzsche, mas que nega este mundo e afirma um mundo supostamente verdadeiro. Momento, então, não só do platonismo, diz o Nietzsche, quando ele vai encontrar isso na história da filosofia, Sócrates e Platão, ele até fornece um esquema com relação a isso lá no Crepúsculo dos Ídolos, quando ele fala sobre a longa história de um erro, indica lá que esse grande erro começou com Platão e que depois isso continua no cristianismo, passa pela modernidade e, segundo ele, chega então lá no extremo do niilismo, que o Deleuze vai chamar de niilismo passivo, certo? Então, vocês vão perceber as relações entre esses estados psicológicos do niilismo, que o Deleuze vai nomear negativo, depois se torna reativo e depois se torna passivo, com essas metamorfoses então do espírito. E o próprio Nietzsche vai chamar de niilismo ativo a própria destruição da negação da vida. Ou seja, para Nietzsche a única saída do homem, para ele poder se superar, para ele poder inventar uma outra maneira de existir, é matar o próprio niilismo nele mesmo. Aí ele vai dar um nome para isso, que é niilismo ativo. Evidentemente, isso também tem relação com as metamorfoses do espírito, certo? Mas o Nietzsche vai dizer o seguinte: para aquele que sofre deste mundo, aquele que sofre daquilo que lhe acontece, aquele que não esquece então algo que deu errado, aquele que experimenta então continuamente um sofrimento por justamente não esquecer aquilo que lhe aconteceu, que é o que ele vai chamar de homem do ressentimento, e que esse mesmo homem do ressentimento, que não esquece aquilo que lhe aconteceu, ele interioriza os seus instintos, os seus impulsos, ou as suas forças ativas. O Nietzsche usa esses termos como sinônimos, impulsos,
forças ativas e instintos, ou seja, o homem, então, ele interioriza esses instintos, essas forças, ou esses impulsos, e também se torna ressentido. Então, você tem um sujeito ressentido, e você tem um sujeito, o mesmo sujeito, que sofre por essa interiorização dos seus impulsos, o que ele vai chamar de má consciência. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte: esse sujeito que sofre da realidade, por isso que o niilismo é uma negação da realidade, que eu estou negando aquilo que os meus sentidos mostram para mim o tempo inteiro. Ele até alerta isso lá no Crepúsculo dos Ídolos, né? Os sentidos do corpo não mentem, a mentira é que é introduzida a partir do uso que a gente faz dos sentidos do corpo. O que é isso? Os sentidos do corpo nos mostram a realidade a todo momento. Só que justamente por a gente não suportar a realidade tal como ela é, né? Num certo momento eu tenho prazer, no outro momento eu tenho dor, enfim, eu introduzo, diz o Nietzsche, a mentira. E a mentira o que é? A ficção de um outro mundo. Um mundo então perfeito. Um mundo então onde nada disso que me incomoda acontece. Então, diz o Nietzsche, quem precisa então negar este mundo e afirmar um suposto mundo verdadeiro, ele diz indemonstrável esse mundo verdadeiro, você não experimenta esse mundo verdadeiro, porque o mundo que você experimenta é esse. O outro é só uma ficção, diz o Nietzsche, que é a mentira que ele diz que é introduzida a partir dos sentidos do nosso próprio corpo. Então, este que sofre deste mundo, diz o Nietzsche, vai precisar daquilo que ele vai chamar de ideal ascético. Ou seja, existe uma finalidade, existe um objetivo para ser alcançado. Perceba então que aqui no niilismo negativo, a gente tem na filosofia, e o Nietzsche foi um grande crítico, né, da própria história da filosofia, a gente tem a filosofia platônica, que vai dividir o mundo em mundo sensível e o mundo verdadeiro. O mundo sensível é o mundo falso e o mundo verdadeiro é o mundo inteligível. Enfim, não cabe aqui a gente entrar no platonismo, mas só para vocês saberem que existe essa crítica do Nietzsche ao platonismo, exatamente porque para Nietzsche, Platão vai inaugurar na própria história da filosofia uma filosofia niilista, ou seja, vai se negar o corpo. Só a gente entrar lá nos diálogos do Platão, a gente vai encontrar lá frases como o corpo é o túmulo da alma, por exemplo, certo? Para poder afirmar um mundo metafísico, né, um mundo superior. Diz Nietzsche, e até diz lá no Crepúsculo dos Ídolos, né, Sócrates estava cansado, né, estava esgotado. Para Nietzsche, todo aquele que nega este mundo, que nega então o corpo, é aquele que está cansado, é aquele que sofre da realidade. E ele vai dar um nome para isso. Decadent, né, aquele sujeito decadente. Vai dar um outro nome também, degenerado. Por quê? Porque passa a existir, à medida que a gente nega este mundo e afirma um mundo supostamente verdadeiro, que ele chama de ideal ascético, para se chegar, né? Esse sujeito então experimenta uma degeneração psicofisiológica. Isso é interessante, porque para Nietzsche o sofrimento e esse cansaço são sintomas daquilo que se passa com o próprio corpo, com as forças do próprio corpo. Então, uma degeneração fisiológica, ela envolve necessariamente uma degeneração também psicológica. Ela se manifesta de modo psicológico. Por exemplo, não aguento mais existir. O mundo é imperfeito. Há muitas injustiças no mundo. Então isso se manifesta de uma maneira psicológica. E aí o sujeito então vai precisar se agarrar então num ideal ascético que vai nortear então a vontade dele. Então agora eu vou acordar de manhã, vou fazer as coisas, por exemplo, como ocorre no próprio cristianismo, né? A própria existência ela só um meio, né? Inclusive o próprio sofrimento, né? A dor, enfim, para a gente poder finalmente alcançar a felicidade, né? É só prometida, mas não é experimentada. Mas, diz o Nietzsche, para aquele que sofre, é melhor um sentido do que não ter sentido nenhum. Aquele vazio, qual é o sentido da existência, diz o Nietzsche, ele é preenchido quando esses valores, que são os valores divinos, tudo por vontade de Deus,
Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Se Deus quiser, as coisas não vão acontecer. Coisas nesse sentido. Isso preenche, então, esse vazio. Aí eu passo, então, a investir nesses valores. A minha vida passa a ter sentido. Em vez de experimentar uma ausência de sentido, que é, de fato, uma experiência daquele que está no extremo do niilismo, a gente vai ver isso, eu simplesmente acredito no sentido já dado e nos valores também já estabelecidos. Então, diz o Nietzsche, eu passo então a investir nisso porque isso tem um efeito real. Qual é o efeito real, diz o Nietzsche? Eu conservo a minha existência. Então, esses valores então divinos, eles servem para conservar uma maneira de existir para ele doente. Por quê? Porque é o homem do ressentimento e o homem da má consciência. É o homem que não esquece, ou seja, aquilo que aconteceu, alguém vai ter que pagar por isso. Vou procurar me vingar para eliminar o peso que é a minha existência. E eu me vingo. O Nietzsche vai chamar isso de vingança imaginária, porque o sofrimento continua, porque a causa não é algo de fora. Esse mesmo sujeito que faz isso é aquele também que experimenta uma interiorização dos instintos e se sente culpado, que no cristianismo é a noção de pecado, né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, certo? Então Nietzsche ele faz uma crítica radical, evidentemente, à moral que na verdade é a moral que a gente nasceu, né? E essa moral que constitui a nossa civilização, que é a moral cristã. Na verdade, judaico-cristã, né? Já que o cristianismo é uma continuação da moral judaica. Então a gente está aqui no terreno, então, no primeiro estado psicológico do niilismo, ou seja, quando o homem, então, em algum momento, no Ocidente, já que ele fala do niilismo europeu, quando ele fala do niilismo lá no Oriente, ele vai reservar lá o budismo, mas a gente vai ver isso mais adiante. Na verdade, é exatamente uma maneira de existir, uma maneira de se relacionar com aquilo que lhe acontece, que faz com que o homem, então, ele passe então a desejar então um ideal. E alguém vai fornecer esse ideal, né? E aí ele vai dizer quem é que vai fornecer esse ideal lá na genealogia da moral, que é o sacerdote, né? Sacerdote que vai lá oferecer esse ideal, né? A salvação, para organizar a vida do homem em rebanho. A imagem das ovelhas, né, que constituem um rebanho é isso. Os homens iguais, já degenerados, impotentes, enfraquecidos, separados completamente de uma potência exatamente de criar, que só conservam a sua existência. Então eles precisam exatamente da organização sacerdotal e se pendurar no ideal ascético, né, ascese, ou seja, algo que aponta sempre para uma transcendência. Mas esse é só o primeiro momento então do niilismo, diz o Nietzsche. Os valores divinos, então, eles caducaram e vão ser substituídos pelos valores humanos. Então o camelo continua. O camelo que está lá se ajoelha para a igreja, se ajoelha para o Estado, se ajoelha para qualquer poder para carregar os valores. Se dizem que é bom para ele, ele vai carregar, certo? Não questiona, não critica, não pensa e conserva a sua existência. Espírito enquanto camelo. Vamos embora, vamos reproduzir os valores estabelecidos. Sem eles, é o sem sentido da existência. Seria intolerável existir. Então, eu me agarro a esses valores e eu sinto na carne e na alma o peso de carregar esses valores. Mas vamos carregando. Só que chega uma hora que esse camelo não vai mais carregar valores divinos. Você existe porque Deus te deu existência, né? Deus inventou por livre-arbítrio, né? O universo, criou tudo para poder colocar o homem e a gente, pelo sofrimento, a gente vai se salvar, certo? Chega uma hora então que esse camelo se cansou de carregar isso, não quer mais saber de carregar esses valores. Ele se metamorfoseou em leão, diz o Nietzsche? Não, porque agora ele vai carregar outros valores, que são os valores humanos. Então agora existe uma ordenação moral humana do mundo. Nascimento então da modernidade. É aqui que ocorre
aquilo que a gente vai chamar de morte de Deus. É a morte do Deus cristão. Ou seja, o próprio homem ressentido, que sofre deste mundo, o homem da má consciência, culpado, que continua sofrendo deste mundo, ele mata Deus, e agora ele, este homem do ressentimento, almeja ocupar o lugar de Deus. Ou seja, nascimento então da modernidade, do sujeito moderno, Descartes, vai desembocar em Kant, e também na Revolução Francesa. Então, agora é a razão humana que vai corrigir a natureza, vai expulsar aquilo que é causa da minha tristeza, do meu sofrimento, doenças, homens maus, acasos, enfim, e aí através de uma ordenação moral humana, agora do mundo, seremos felizes. Aí o Nietzsche diz, o ideal ascético ele continua. Por quê? Porque ainda se vê um objetivo ou uma finalidade para ser alcançado. Só que agora não é mais no outro mundo. Agora é neste mundo mesmo. Todos nós, então, vamos construir neste mundo o paraíso. Na verdade é isso, que o paraíso cristão deixa de ser investido. E agora os homens investem no paraíso agora terrestre. Aparentemente, então, seria uma afirmação da vida, então, diz o Nietzsche, e seria uma destruição do niilismo? Então, não. Para ele é só o segundo estado psicológico do niilismo, que o Deleuze, já que o Nietzsche não teve tempo para poder desenvolver melhor essa teoria do niilismo, Deleuze vai ler e vai dizer, claro, isso aqui é o niilismo reativo. Por que o Deleuze vai chamar de niilismo reativo? Porque é uma reação aos valores divinos. Primeiro teve o negativo, a negação deste mundo, e estabelecimento de valores divinos. Aí a gente tem na filosofia Platão, e na religião a gente tem principalmente o cristianismo. Ele até chega a dizer que o cristianismo é um platonismo para as massas, se adapta o platonismo para o povo, certo? Só que aí isso caducou, diz o Nietzsche. E aí o Deleuze vai chamar de niilismo reativo, porque aí chega um momento então que esses valores deixam de ser investidos, e o homem agora ele se coloca no lugar de Deus. Então é o momento da morte de Deus. O Nietzsche, em alguns momentos da obra dele, como é característica da própria escrita dele, ele dramatiza as ideias. Lá na Gaia Ciência tem um aforismo, que é o homem louco, como quem entra no mercado, com uma lanterna procurando Deus. Então, nós o matamos, diz lá esse homem louco lá no mercado. Só que a gente ainda não compreendeu o real sentido da morte de Deus. Interessante isso. Porque agora, esse homem ateu, que se envaidece de seu ateísmo, ele olha para um sujeito que está ainda agarrado a valores divinos e diz assim, nossa, isso é obsoleto. Mas estamos muito mais avançados. Só que o Nietzsche vai dizer que esse tipo de ateísmo ainda se agarra numa crença, que é a crença na razão. Ou seja, a negação do corpo continua, a negação do dever continua, a negação do acaso continua, porque ainda é o mesmo homem do ressentimento e da má consciência que substituiu valores, e esses valores conservam essa maneira de existir. Então, o Nietzsche não vai acreditar nesse momento do niilismo, na verdade, uma solução, digamos assim, do próprio niilismo. É só mais um momento do niilismo que avança para o seu extremo, que é o que o Deleuze vai chamar de niilismo passivo. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente tem aqui no niilismo reativo? Então a gente tem os valores humanos, felicidade, progresso, paz e tantos outros valores que atendem o anseio de conservação, diz o Nietzsche, porque o ideal ascético continua. Almeja-se então chegar no melhor dos mundos, no mundo perfeito, numa sociedade perfeita. O Nietzsche, ele até diz lá na Genealogia da Moral, na terceira dissertação, ele fala sobre algumas medicações do sacerdote relacionadas a esse homem moderno. Eu vou citar duas medicações. Uma é a atividade maquinal
que diz o Nietzsche, né, através de uma atividade maquinal, aquilo que eu chamo de sujeito tarefeiro, a consciência ela é ocupada, aí o sujeito não pensa nele mesmo. Então, é o sujeito que está ligado no automatismo, certo? Então, ele vai chamar isso de medicação do sacerdote, para combater a depressão. O sacerdote, então, diz, não, o trabalho, né, enobrece o homem, enfim. Então, essa é uma medicação. Só que ele diz o seguinte, só que essa medicação ela é acompanhada de uma outra também. Então, essa outra medicação ele vai chamar de doses de alegria. Então, com pequenas doses de alegria, o sujeito ele é conservado, né, numa maneira triste e impotente de existir. Ele esmaga, então, a sua singularidade. Ele se iguala, então, aos outros, ao homem, então, do rebanho. Então, ele diz que essas duas medicações, elas são trabalhadas, né, em conjunto. Ou seja, uma atividade maquinal, eu não preciso pensar em mim, ter pensamentos próprios, desejos próprios, eu me distraio de mim mesmo e eu tenho acesso às pequenas alegrias, certo? Diz o Nietzsche, olha, não cura ninguém, você só conserva alguém que poderia avançar no niilismo para finalmente, então, inventar seus próprios valores. Então, daí então, a crítica que a gente faz extremamente agressiva a 2000 anos de cristianismo. Ele sozinho, né, conta 2000 anos de cristianismo, exatamente por causa disso. Porque o cristianismo conserva a moral cristã, enfim, e isso é o que é dominante na nossa sociedade. Essa moral cristã, então, ela entrava, ela é um estorvo para a cura dos homens. Lá na parte 4 do Assim Falou Zaratustra, ele vai falar sobre alguns personagens que são personagens desse niilismo reativo aqui. São 8 personagens, eu vou falar somente sobre 3 personagens aqui. Um deles é o mais feio dos homens, que é o assassino de Deus. Aí ele diz lá, né, que ele matou Deus porque ele não aguentava essa testemunha, né, essa testemunha que o vigia 24 horas por dia, por piedade. Aí ele diz, essa testemunha então tem que morrer, né? Deus está me vendo 24 horas por dia. Então esse é o assassino de Deus. Existe um outro personagem que é o último Papa, né? Deus morreu, então o Papa não tem mais função. E aí o Papa, muito lúcido, diz, eu sei porque Deus morreu. Ele morreu pela sua compaixão pelos homens. Compaixão, que é um valor cristão, que o Nietzsche evidentemente critica, porque antes de você pensar na sua singularidade, ou naquilo que você você tem que pensar na vida fraca, né? E aí você tem um rebanho, né, de sujeitos então enfraquecidos. Então Deus, o Deus cristão, bondoso, que ama os homens, tem muita piedade, tão fraco morreu, né? Ou seja, em vez de ser um Deus forte, é um Deus fraco. E aí morreu por sua compaixão pelos homens. E aí existe um outro personagem, também, que o Nietzsche expõe na parte 4 do Zaratustra, que é o adivinho. E o adivinho é interessante, por quê? Porque ele diz o seguinte, tudo foi em vão. Acreditamos nos valores divinos, depois matamos Deus, acreditamos no progresso, acreditamos na razão, acreditamos na felicidade, acreditamos na paz, enfim, e também isso foi em vão, não alcançamos então também esse paraíso na terra. Então, diz lá o adivinho, quem vai nos mostrar o mar para a gente poder se afogar? O adivinho, então, ele simboliza já o terceiro estado psicológico do niilismo, que o Deleuze, também lá comentando a obra do Nietzsche, nos fragmentos póstumos, vai chamar de niilismo passivo. Aí a vontade donada, que é essa vontade niilista, ela aparece tal como ela é,
né? Ou seja, já não há mais nem valores divinos, nem mais valores humanos. Já não há mais algo para me agarrar. Enquanto existia lá valores divinos, tudo bem, serei salvo no outro mundo e tal, aquela coisa toda, sou pecador, confesso os meus pecados para o Padre, e aí vamos embora. Nos valores humanos, então, o homem finalmente então, vai eliminar o mal da natureza, ou seja, é o olhar invertido do homem no ressentimento. A natureza ela é imperfeita, né? Porque ela causa tristeza em mim. Eu posso me machucar a qualquer momento, eu posso ter acontecimentos absolutamente desfavoráveis. Não é possível isso, a gente tem que corrigir, a gente tem que impedir isso. Existem indivíduos maus em si mesmos, então tem que ser todo mundo bom, enfim. Então, mas chega um momento que também eu já não acredito mais nisso, me cansei. O que acontece aqui? É camelo ainda. Só que agora o camelo, ele se cansa. É o grande cansaço então do camelo. Carregou valores divinos, carregou valores humanos, e aí diz o Nietzsche lá nesse discurso que eu falei, né, que é o das 3 metamorfoses, né, do espírito. Esse camelo então, ele chega lá no seu deserto. E isso já simboliza o niilismo passivo, ou seja, o camelo chega no extremo do niilismo. Ou seja, um mundo, então, sem sentido e sem valor. Já não há mais valor, já não há mais sentido. As coisas acontecendo sem uma origem e sem uma finalidade. Então, é um vazio, né? É uma experiência de silêncio e de solidão, certo? Esse é o extremo, então, do niilismo, que o Deleuze, então, vai chamar de niilismo passivo. O Nietzsche chega a dizer que, na verdade, necessariamente a humanidade ela vai desembocar nisso. E depois vocês vão ver, na verdade, que essa exposição não é apenas do ponto de vista da história do homem, especialmente o homem no Ocidente, de alguns séculos ou milênios, mas também da história de cada um de nós. O que na gente é negativo, é reativo, passivo, ou até, então, ativo, quando a gente se cura. Mas, para Nietzsche, é necessário exatamente que esse camelo chegue nesse grande cansaço para que ocorra, então, a segunda metamorfose do espírito, que aí é o leão. Se o camelo, ele simboliza, então, aquele espírito, então, que carrega tudo que colocam sobre ele, ele sente o peso disso no corpo e na alma, disso que ele carrega, de bom grado, ele chega nesse grande cansaço lá no seu próprio deserto, no niilismo passivo. E aí ocorre a segunda metamorfose do espírito, que é o leão. E o leão, ele simboliza uma força que o camelo não tem. Uma força de um animal rapinante. E o leão diz algo para o dragão da moral. Como eu falei para vocês, o Nietzsche, principalmente no Zaratustra, né, dramatiza muitas ideias. Né? Então tem lá um dragão chamado Tu Deves, que é o dragão da moral. E aí esse dragão diz lá para o leão, né, nenhum valor mais deve ser criado. Valores milenares resplendem em mim, as minhas escamas de ouro, certo? Tu deves, então, lá para o leão. Só que o leão tem uma força que o camelo não tem, porque o camelo ele se submetia ao dragão Tu deves. Se Tu deves está dizendo, então vamos indo, certo? Eu devo fazer isso. Deve ser para o meu bem, né? Então eu vou indo, só que chegou uma hora que eu cansei. E aí surge o leão no espírito, só que o leão pode destruir esse Tu deves. E aí o leão diz, eu quero. E na verdade, esse eu quero é querer a vida novamente, já que eu estava negando a vida desde lá nos valores divinos. Eu negava a vida, negava o corpo, as paixões. Platão
Sócrates, Platão na filosofia e os platônicos, né, na própria história da filosofia, certo? Que são dominantes, inclusive. Ou então, cristianismo. Eu, então, como leão, o espírito, então, como leão, ele diz: eu quero a vida novamente. Então, este é o momento, então, do niilismo ativo, que é a destruição do niilismo por ele mesmo. Notem que para destruir a negação da vida, foi necessário que o camelo chegasse no grande cansaço. O Nietzsche já dizia isso no século XIX, muita coisa já aponta para isso, naquela época, ao que ele chama de budismo europeu. Já que o budismo que o Nietzsche teve acesso, né, para ele era uma religião nihilista, só que passiva, diferente do cristianismo, que é uma religião do niilismo negativo e também do reativo, até porque você tem aí na nossa sociedade, você tem valores humanos, você tem os ateus, que sim vai dessa, né, de não precisar de Deus, mas são crentes na razão. Então o Nietzsche diz, eles ainda precisam do ideal certo. A finalidade está lá ainda. Você tem então esses ateus, mas você também tem esses sujeitos que estão agarrados ainda aos valores divinos. Mas o leão, ele é uma destruição da negação da própria vida. Então ele diz: eu quero, e querer novamente a vida não é dizer isso, certo? É permitir exatamente que a vida, através da gente, ela vá além, ela se expresse. Então tem uma coisa muito interessante aqui. E, em vez de fazer um uso gregário, vulgar da linguagem, porque o Nietzsche ele faz uma diferença entre a gregaridade e a singularidade. Enquanto eu sou camelo, eu me dou para a conservação da gregaridade, porque eu me conservo junto, tudo bem. Só que aí eu esmago a minha singularidade, por isso que eu sofro. As forças de criação, elas estão interiorizadas. Aí eu preciso das medicações do sacerdote. Eu só citei duas aqui, certo? Só que nem mais as medicações dão conta do tédio que é a minha existência. Aí eu chego lá no extremo do niilismo. O sacerdote não tem mais função, certo? Aquilo que eu chamo de um espectro que ronda a civilização, o espectro da depressão, certo? Cheguei lá no extremo, já não tem mais efeito as medicações sacerdotais. Passar no shopping, comprar um monte de coisa, já isso não funciona mais, certo? Ser alguém na vida. Aí cheguei nesse extremo do niilismo. Aí, em minha vida, ela exige passar, ir além de si mesmo. É o que ele vai chamar de vontade de potência. Vontade de superar resistências, de se expandir. E ela vai passar em mim quando, então, finalmente eu chego nesse deserto aqui. Eu passo a povoar esse deserto com intensidades. Povoar o deserto com intensidades e fazer a vida em mim retornar diferente dela mesma. Então isso chama-se, de uma maneira bem simplificada aqui, o eterno retorno. A experiência e o pensamento do eterno retorno estão diretamente relacionados, então, a uma afirmação daquilo que antes eu neguei durante tanto tempo. Fazer a vida em mim se expressar. Ora, eu só consigo fazer isso, diz o Nietzsche, não na gregaridade, onde eu estou reduzido a um uso banal da linguagem, da comunicação, que conserva a minha existência. E o Nietzsche vai dizer o seguinte: olha, a conservação da existência é claro que é importante, mas ela não é primordial. O que é primordial para ele é a criação, porque aquilo que é conservado é aquilo que foi criado antes. Só que os homens esqueceram que aquilo que eles tomam como verdades, algum dia foram criadas. E é necessário, então, que elas sejam destruídas para a criação de outras verdades, de outros valores, só que da perspectiva da potência singular. Esse é o movimento da própria vida, de destruição, de criação, que não tem origem e que não tem finalidade. Então, na verdade, para aquele sujeito que está no niilismo passivo, cuja experiência do sem sentido é da vida, ou seja, as coisas acontecem sem origem e sem finalidade, e aí isso para mim é um tormento,
sofro, mas não existe ninguém para ser culpado. Agora eu faço dessa experiência da ausência de sentido e de finalidade da própria existência a abertura máxima para que agora a minha própria potência singular possa finalmente agora, depois de tanto tempo de negação da vida, passar então a criar sentido e valor. Essa dimensão então da arte, a dimensão então de uma estética da existência, como já dizia já o Michel Foucault. Quando agora, através da experiência de silêncio e solidão, estou no meu deserto, estou na minha caverna, para falar de uma maneira metafórica, a caverna do próprio Zaratustra. Você cria a caverna na cidade, na sua casa, onde você suspende então a tagarelice, a comunicação, a vida na gregaridade, onde os homens são iguais, que é uma dimensão da conservação da existência, só que paga-se um preço altíssimo quando a gente reduz a nossa existência a isso. Por isso, então, que a gente degenera, por isso que a gente fica cansado, entediado, um dia é igual ao outro, as pessoas são as mesmas, o mundo é um céu cinzento, e aí chega lá, como diz o adivinho, não aguento mais, que a vida me leve, que o homem seja extinto, é melhor, vai ser um benefício para a natureza o homem ser extinto. Então Nietzsche diz o seguinte: eu não estou levando os homens para isso, para o seu autoextermínio, para a destruição da própria vontade. Ele diz: eu ensino a vocês, meus discípulos, lá no Zaratustra, a vontade ela é criadora, só que ela se encontra aprisionada. E ele vai dar o nome da prisão da vontade. É o passado, é o foi assim, é o óbvio do ressentimento, é esse que chega nesse extremo do niilismo, e se ele não superar esse extremo do niilismo, ele quer realmente que a morte venha de fora e de bom grado. É aquilo que foi. Ele olha para o seu próprio passado, e aí ele diz assim para ele mesmo: se os acontecimentos da minha existência tivessem sido outros, eu não seria isso que eu sou hoje no presente. Se eu tivesse tido uma outra educação, se eu tivesse estudado uma outra coisa, se eu tivesse nascido na França, se eu tivesse nascido em berço de ouro, se eu tivesse isso, ser, ou seja, o passado é justificativa para a sua passividade diante da existência, ou seja, não cria o próprio futuro, ou seja, não cria os seus próprios valores. Então, que o futuro para esse tipo de vida seja um pouquinho melhor. Que a ciência, então, finalmente resolva aquilo que torna a minha vida doente, certo? Que a razão humana finalmente expulse da vida o mal. Jamais isso vai acontecer, certo? Esse passado vai crescendo cada vez mais e eu olho para ele, então, com um olhar de negação, como objeções. O Nietzsche diz lá no Zaratustra: a pedra que não pode rolar, ou seja, já aconteceu. A pedra que não pode rolar, você não tem como desfazer aquilo que lhe aconteceu. Então esse óbvio do ressentimento, ele sofre da vida. E aí, através do niilismo ativo, que é acompanhado então da experiência do eterno retorno, eu não nego o meu passado, mas ao contrário, o meu passado, seja um passado que eu fui juiz, que eu fui médico, que eu fui isso, fui aquilo, não importa. Eu me sirvo do meu próprio passado para poder criar o meu próprio futuro. O que é isso? Isso, então, é fazer a vida, então, como ele diz de uma maneira belíssima, lá num discurso chamado O Regresso, quando o Zaratustra conversa com a sua própria solidão, e aí a solidão diz lá para o Zaratustra, aqui, a vida, ela quer aprender a falar, cavalgar no teu dorso. Ou seja, a vida que é em você, não na gregaridade, porque lá na gregaridade você não tem tempo para a vida, a sua consciência está ocupada, a atividade maquinal é as pequenas doses de alegria, certo? Agora, na experiência do silêncio e da solidão, quando você está com você mesmo, a vida agora ela quer se expressar de uma maneira absolutamente singular. Aquilo que o Deleuze vai dizer em alguns momentos da obra dele, quando ele mesmo vai dar crédito à própria obra do Nietzsche para aquilo que ele, Deleuze, mesmo fez, que é exatamente falar em nome próprio, onde então há uma dissolução do eu gregário,
dessa identidade supostamente estável que conserva a nossa existência. Então existe então uma dissolução disso, e agora você já não tem mais vergonha e nem culpa de dizer o que pensa, de agir de uma maneira onde você se alegra, ou seja, onde a vida em você se intensifica. Então aqui, para o Nietzsche, a vida, ela quer em mim se tornar palavra. Então aqui eu faço um outro uso então dos signos, né? Que aqui está falando de palavra, né? Mas não é só palavra, signos da música, signos da pintura, enfim, onde então eu vou me servir de signos para poder a vida então se expressar. O que acontece aqui? A existência que antes não tinha sentido e valor, no niilismo passivo, agora tem sentido. E tem o valor que eu crio. E eu posso dizer sem problema nenhum, existe um objetivo, mas é só um simulacro de objetivo. É para não se levar a sério o objetivo. Vou escrever um livro, vou dar um curso, vou pintar alguma coisa, fazer uma canção. Tudo bem, é um objetivo. Mas o que se passa ou melhor dizendo, o que se passa, né, enquanto se busca um objetivo que você inventou, é algo que te intensifica. Então, para Nietzsche, a vontade de potência, ela é sempre esse eterno retorno de maneiras de existir que a intensificam, sem chegar, então, num objetivo, certo? Então, aqui, esse é o momento do niilismo ativo, é o leão, então, no espírito, que diz, eu quero a vida novamente, ou seja, então eu quero me expressar, e por isso, então, que aí eu sou capaz de não me submeter ao tu deves da moral. E aí surge a terceira metamorfose, então, do espírito, né? Que é a criança. Se o leão, então, ele destrói o próprio niilismo, ele simboliza, então, o niilismo ativo, a criança é aquela que diz sim para a vida. Então, para Nietzsche, toda a criação, ela implica uma destruição. Eu primeiro destruo, ou seja, eu quero novamente a vida, passei tanto tempo negando, então eu destruo a negação da vida, e surge agora a criança que diz sim para a vida e cria então o seu próprio valor. Aí ele diz alguma coisa muito interessante lá com relação à criança, nesse mesmo discurso. A criança, ela é esquecimento, olha que interessante. Veja as imagens que o Nietzsche usa, né? Camelo, né? Aquela imagem, né? Aquele que vai carregando, né? Os valores estabelecidos. Você tem o leão, a força do leão. Eu quero a vida novamente, finalmente, certo? E aí surge a criança, que é esquecimento, então ela não é ressentida, então eu não sofro mais do passado, como já falei para vocês, né? O homem do ressentimento, ele sofre daquilo que aconteceu, e aí a vontade não cria, ela está aprisionada. É aquele que perde muito tempo, muita energia para descobrir a melhor maneira de se vingar, né, com relação a algo que lhe aconteceu, algo que prejudicou ele. Então a criança, ela é esquecimento, não é ressentido. Ela também é inocência, não tem culpa. E ela também é uma roda que gira por si mesma, ou seja, ela é autônoma. Então, vejam só o que Nietzsche está dizendo aqui com relação àquilo que simboliza então a criança no espírito. O sujeito mata o ressentimento, ele mata o sentimento de culpa e também conquista uma autonomia, ou seja, não tem que se pendurar no ilhéu ascético para ser salvo, certo? Esse objetivo que eu disse aqui, né, que é um ideal também, ele não leva a sério, né? É só algo que vai nortear o processo de criação, mas não é o que, na verdade, é o mais importante para ele. E mais ainda, o sentido e o valor que foram criados, em algum momento terão que ser destruídos, eles não são perenes, certo? Não existe, então, para Nietzsche, algo aqui na esfera, né, do sentido e do valor que são imperecíveis.
certo? Em algum momento, aquilo que foi criado vai ter que ser destruído. Uma maneira de existir onde começa a ter aquele esgotamento, aquele grande cansaço, certo? Vai ter que operar novamente, então, o leão no espírito, né? Para surgir novamente, então, a criança. Perceba, então, que sim, é um retorno, mas é um retorno da potência de criar. É isso, certo? Não é um retorno das mesmas coisas, como alguns comentaristas da obra do Nietzsche interpretam, né? Como um eterno retorno do mesmo, que é a maneira que o Nietzsche expôs na obra dele. Mas é só uma maneira de forçar a gente a ter o pensamento do eterno retorno daquilo que o Deleuze vai chamar da diferença. Claro que aqui não dá nem para entrar nisso, né? Porque aqui é só uma exposição bastante, muito, né, simplificada. Mas, a partir do momento que há a experiência do eterno retorno, você não é mais o mesmo. Você se torna forte. Você se torna, então, criador. E, de novo, o sentido e o valor que foram criados não são, então, perenes. Chega em algum momento, então, que eles serão destruídos. É necessário, então, para a minha existência, novos valores. É necessário, então, para a minha própria existência, dar outros sentidos para as coisas, certo? Para os signos. Ora, o artista faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, um escritor, um poeta, que violenta a gramática, né? E dá um outro sentido para os signos. E ativam pensamentos na gente, esses signos. Ativam na gente intensidades. Forçam a gente também a se colocar nesse processo de afirmar uma potência singular, certo? Eu sei que como aqui é só uma exposição bastante simplificada, evidentemente isso desperta um sem número de questões, inclusive, evidentemente, questões que merecem ser esclarecidas, né? Uma delas, que eu imagino, é o seguinte, porque isso já surgiu tantas vezes, por exemplo, em palestras ou cursos, né? Mas uma sociedade assim seria o homem contra todos, né? O homem é o lobo do homem, impossível, isso é utópico, o que Nietzsche está dizendo, cada um afirmar sua própria potência singular, né? Aí ninguém mais conserva, né? Não existe mais ordem, seria o próprio caos, ou coisas nesse sentido, certo? Isso então não corresponde então àquilo que pensou Nietzsche, né, que ele disse na obra dele. É justamente o contrário, né? Os homens, exatamente por anularem a sua própria potência singular, que torna os homens cada vez mais doentes, ou seja, cada vez mais recalcar os instintos, os impulsos, como ele diz lá na Genealogia da Moral, usando uma imagem muito interessante. Esse homem que recalca, né, os instintos, é como um animal que se fere nas barras da própria jaula, ou seja, não consegue vazar esses instintos, sofre, se fere cada vez mais por manter esses instintos recalcados. O sujeito é o juiz dele mesmo, ele mesmo se julga, ele mesmo se pune, né? Como é a característica então dessa subjetividade do homem da modernidade. É esse que ele mesmo se pune, né? Ele é o policial dele mesmo. Inclusive isso é muito cristão, né? A noção de pecado, né? Se vem na minha mente algum desejo transgressor de uma lei divina, não, eu já me sinto pecador, né? A minha alma, ela corre seríssimo risco de não ser salva, padecer no inferno, aquela história toda, certo? Então, exatamente para poder ter acesso àquilo que conserva a minha existência, eu tenho então que manter recalcado então os meus impulsos, os meus instintos. É sempre aquela coisa, né? Eu faço algo, tudo bem, mas eu só faço algo porque eu quero ganhar alguma coisa. O que Nietzsche vai chamar de meio querer. Meu querer é isso para ele. Eu vou estudar, tudo bem, mas só vou estudar porque eu vou ser alguém na vida. Não pelo estudo, que seria algo que intensificaria a minha existência. Não, é um enfado, né? Mas é porque eu vou chegar lá. Só trabalho porque no final do mês tem um salário para poder comprar as pequenas doses de alegria, certo? Então eu vou conservando a minha existência e vou, na verdade, reprimindo forças em mim que continuarão durante toda a minha existência. Eu vou ter que lidar com elas. Então não seria exatamente uma outra postura, diz o Nietzsche, a gente fazer essas forças vazarem, e aí não tem nada de antissocial, porque aqui já é o aspecto de criação. Ele deu o exemplo então daquele que escreve, enfim, vocês mesmos podem imaginar
tantos outros exemplos, quando a gente se serve das coisas e dá um outro sentido para as coisas e cria os nossos próprios valores, certo? Então aqui, na verdade, para Nietzsche não tem nada de antissocial, na verdade. A obra dele aqui, né? Se a gente está falando sobre Nietzsche, é porque me afeta e afeta também vocês, e isso é algo que foi doado. Força a gente a pensar, força a gente a desejar, força a gente a questionar certos valores. Então, isso é uma generosidade. Só para finalizar então aqui, já que a ideia é exatamente fazer mais ou menos 1 hora, né? Só para vocês então terem em mente essas 3 metamorfoses então do espírito. Notem então que eu me servi de várias noções que estão expostas na obra do Nietzsche, já que ele está falando muito por metáforas, por símbolos nesse texto. É um texto pequenininho, dá para falar tudo isso, né? É um texto que tem 2 páginas e meia, as 3 metamorfoses, certo? Primeiro discurso lá do Zaratustra. Notem então que esses estados psicológicos, como ele mesmo disse, num dos fragmentos póstumos, estados psicológicos do niilismo, eles envolvem uma evolução aqui, no seguinte sentido. Não tem como, para ele, deter essa evolução do niilismo até chegar lá no passivo. Como eu falei para vocês, ele diz isso não só então no aspecto da história do homem, principalmente do Ocidente, particularmente da Europa, né, por isso que ele fala de niilismo europeu. Daí ele chega a dizer, né, um dia a humanidade precisará de novos valores, porque os valores vigentes vão caducar, estão num processo já, né, de destruição, e aí a humanidade vai precisar de novos valores, mas também na vida de cada um de nós. Se a gente pegar a própria biografia do Nietzsche, a gente vê isso, inclusive ele até chega a dizer, e em vários momentos ele até aponta para isso, quando ele diz que também eu fui um niilista, quando ele diz lá num livro chamado Caso Wagner, né, um dos últimos livros dele, quando ele diz lá que eu também fui um decadent. Isso que ele está criticando, o homem do ressentimento, né, decadente, degenerado, ele diz, eu também fui. Quando ele dizia, na época que ele era professor de filologia na Basileia, e tinha uma tarefa extremamente cansativa, e aí ele se servia da música do Wagner para se entorpecer, né? E aí ele diz também isso ele diz lá no Ecce Homo. E aí eu vejo muitos jovens entrando pelo mesmo caminho, ou seja, fazendo uma atividade contra a sua própria natureza e buscando alguma coisa para se entorpecer. E ele viveu isso. E aí ele chega num ponto lá e diz o seguinte, o que me salvou foi a minha doença, né? Porque aí o Nietzsche, ele, em razão da doença que ele tinha, ele deixou de ser filólogo, deixou de ser professor e virou então um filósofo errante. Aí nasceu o grande Nietzsche, né? De Humano Demasiado Humano, né? De 1878 até 1888. Em 10 anos, ele produziu uma obra que produziu e vai continuar produzindo muitos efeitos, né? Vai influenciar ainda muitas obras, muitos pensamentos, certo? Ou seja, pelo menos isso aponta para alguma coisa. Aí alguém pode dizer, mas Nietzsche já pensou vitalício, até eu, né? Eu fico viajando, vou lá para Turim, ou para a Suíça, né? Não tenho que pensar, acordar cedo e trabalhar, etc. Né? Aí eu digo, no mínimo, isso aponta para alguma coisa, que é o uso que a gente faz do tempo livre, que é o uso que a gente faz do silêncio e da solidão. Ele diz lá, eu tive agora tempo para poder pensar comigo mesmo, quando ele estava lá prostrado na cama, estava doente, porque antes ele ficava distraído de si mesmo, era um burocrata, né? A gente pode dizer assim, certo? Então isso aponta para alguma coisa, ou seja, se você então cria esses momentos, a vida ela vai pensar em você, a vida ela vai desejar em você. Interessante isso.
Quando eu falei que existe a dissolução do ego, é porque é a vida em você que quer ir além, certo? Importantíssimo isso, por quê? Porque na gregaridade a gente está preso no ego, no sujeito fixo da representação, sujeito gregado. E aí eu não posso falar o que eu penso. As pessoas censuram. É louco, é vagabundo, é isso, é aquilo. E também, né, eu me envergonho dos meus próprios pensamentos. Eu tenho que ser exatamente como a gregaridade, certo? Porque aí eu sou recebido de braços abertos e sou protegido do mal, certo? Aí ele diz lá no texto o regresso. A solidão diz para o Zaratustra, né? Aqui você não precisa se sentir envergonhado na solidão, de pensar, né, de desejar. Quando você está com você mesmo, que você não tem vergonha de ser algo singular. É isso, certo? E que na gregaridade existe um julgamento contínuo. Até você mesmo se julga, ok? Então aqui tem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque se na gregaridade existe, então, esse recalcamento da minha potência de criar, de pensar, de viver, enfim, de uma maneira que eu posso inventar, aqui, nessa caverna, né, de uma maneira metafórica, eu passo, então, a deixar a vida, então, em mim se expressar. Isso que é conquistar, então, aquilo que o Deleuze diz, é falar algo em nome próprio, certo? Que não é um sujeito da gregaridade que está falando aquilo, que está se expressando daquele jeito. É a vida em mim que está se expressando. Porém, para conquistar isso, essa destruição do leão, e aí logo na sequência vem a criança, 1 milhão de coisas está envolvido. Só para fechar aqui, tem um texto também belíssimo do Zaratustra, que é o do caminho do Criador. E aí esse sujeito que quer se tornar criador, ele sofre da solidão. Ele diz assim: as pessoas não me reconhecem, eu sou injustiçado. Aí o Zaratustra diz para esse sujeito: ainda é o rebanho em você mesmo que diz isso. Ou seja, você ainda quer reconhecimento, você ainda quer que os outros sejam justos com você. Então você ainda não matou o eu da gregaridade em você mesmo. Então você não tem como se tornar criador, certo? Mas é um caminho do Criador. Existem então angústias, conflitos, dúvidas, até o ponto então de surgir o leão, que aí não precisa mais de ser, que os outros sejam justos, de ter leitores, de ter espectadores, de ter consumidores da sua obra, não precisa mais disso. Eu gosto de usar uma frase da Elis Regina, a última entrevista que ela deu, que ela diz assim: eu dou o tiro, quem mata é Deus, né? Ou seja, eu me expresso. Quem vai se ligar à minha obra não depende de mim, é Deus, certo? Então eu dou o tiro, quem mata é Deus. Eu já não me preocupo se isso vai agradar fulano, né? Ou mais alguém. Ou seja, a questão é que por necessidade eu me expresso. Então nesse sentido eu faço a vida retornar em mim de uma outra maneira que a intensifica, certo? Então a maior liberdade que o sujeito pode experimentar é ele não se apegar ao ego, a necessidade de reconhecimento de globo, de caras, disso, daquilo, certo? Ele vive exatamente porque aquela maneira de existir, ela foi inventada. O camelo não podia fazer isso. Tudo bem? Então já deu 1h05 aqui. Então eu vou deixar para vocês perguntar. Lembrando, a gente vai até às 10, né, da noite. E aí vou deixar para vocês perguntarem. Se alguém quiser aproveitar, pegar água, vinho, não sei se tem mais alguma coisa para beber ali, né, mas deve ser isso aí. Fique à vontade. Tudo bem?